meninas. Boa noite, meninas. Espero que todas estejam bem, né? Voltando aqui no nosso canal para mais um encontro para a gente falar, né, aí da violência contra as mulheres, né? Embarcar nesse assunto, fazer dele, tornar dele uma maneira de nos atentar, nos ficarmos atentos às possíveis situações que possam acontecer no nosso cotidiano, né? A violência contra as mulheres é crime, né? Então a gente tem que fazer o nosso papel de cidadãos e denunciar para não ficar impune e também estar prevenindo violências, assassinatos, feminicídios contra as mulheres, né? A violência contra a mulher, ela não tem desculpa, tem lei para isso, né? Não tem que ficar, né, dando desculpa, trabalhando o emocional das mulheres para que elas não se sintam tão culpadas, para que elas não se sintam tão desprezadas, e sim aplicar a lei, né? Que a gente tem esse direito. A gente tem esse direito que nos fortalece, que nos abre os olhos, que não podemos se calar, né? Não podemos concordar com tanta agressão, com tanta violência, né? Tá aí a Lei Maria da Penha, né? Que todo mundo já conhece, que todo mundo, acredito que saiba um pouco a fundo sobre todas as leis, sobre todos os direitos, né? Das mulheres. Então, vamos usar isso a nosso favor e ter mais conhecimento, ir mais a fundo, né, nesse assunto, que apesar de não fazer parte daqui a pouco das nossas vidas, mas faz parte da realidade de muitas mulheres por aí afora que sofrem todos os dias, que tem que lidar ou até mesmo se calar diante de tanta agressão, né? Então a gente precisa ter um olhar melhor para esse assunto, né? E hoje a gente vai falar um pouco da legislação, né? Das leis que nos protegem, né? Das violências, né? Então a gente vai estar vendo algumas, né? Para estar, claro que muitas já é de conhecimento de todas, né? Mas também tem alguma coisa que às vezes a gente nem imagina que possa ser uma violência, e é sim uma violência contra a mulher. Eu fazendo esse trabalho, né, e eu até lembrei de um caso, né, que eu presenciei, né, que eu, durante o longo da vida, né, uma determinada mulher lá, né, que acabava fazendo somente a vontade do homem, né, do seu companheiro, acabava que não tinha amor próprio nenhum, né? Tudo que ela fazia, que ela gostava ou que ela tinha vontade de fazer, o seu companheiro não não era a favor, né? Tudo ele criticava, tudo ele humilhava ela, né? Tanto na aparência física quanto a moral, né? Então, era um caso assim que ela não conseguia enxergar que aquilo ali era uma violência contra ela, que ela estava deixando de viver, que ela estava deixando de muitas coisas, né, para estar ali fazendo só o que ele queria que ela fizesse, né? E isso aconteceu durante anos, né? Apesar da gente estar ali, né, de uma abordagem amiga, uma abordagem, né, tentando abrir os olhos dessa pessoa, né, que não estava certo, né, trabalhar, chegar em casa, entregar todo o dinheiro para o marido, ser privada de comprar uma roupa, um calçado, um acessório, ser privada de ter algum lazer, né,
que não fosse o domiciliar ali, né? Que não fosse ali o servir, né? O cozinhar, o lavar, o passar, o trabalhar fora, o cuidar do filho, né? Ela era privada de tudo, do mundo, né? Porque emocionalmente, ali, psicologicamente, ele acabava sufocando ela, né? Que Deus o livre, né? Se entrava às 8 para trabalhar, largava ela para as 8, né? Na frente do trabalho. Tal hora, né, que terminava o expediente, era o horário que ele ia estar ali esperando por ela, né? Que ela não pudesse ficar um segundo, né, sozinha, que ela não pudesse ir em nenhum lugar sem a presença dele, que ela não fizesse nada que não tivesse o domínio dele, né? Que ele não tivesse ali comandando, né? Que ele tivesse o total poder sobre a pessoa dela, né? E então, ridículo, né? Porque, meu Deus, todos temos direitos, né? Mas é claro que muitas se submetem a isso, né? Por várias razões, por vários motivos, né? A gente, com certeza, acho que todas vocês devem de conhecer alguém, né? Ou suspeitar de alguém que passa por esses abusos do cotidiano, né? Do dia a dia. Mas é claro que a gente tem que observar, né, se essa determinada mulher dá abertura para a conversa, dá abertura para uma outra visão, né, de quem está por fora, né, que está enxergando, se ela, se ela consegue deixar as pessoas falarem a respeito, né? Muitas não, né? Muitas não falam, né, sobre a sua vida domiciliar, muitas não falam dos seus companheiros, né? Já ficam mais ali por baixo dos panos por vergonha, por medo, né? Por uma série de coisas. Então, cabe a nós, né? Daqui a pouco tá ali instruindo, daqui a pouco tá ali, né? Conversando, tentando se aproximar, tentando abordar o assunto de uma maneira que essa pessoa possa refletir, possa pensar no, no seu cotidiano, né? Ou pelo menos causar a dúvida, né? Bah, mas dessa maneira que eu tô vivendo, tá certo? Com essas limitações, com essas proibições, com esses ciúmes obsessivo, essa proibição de tudo, né? Então, o que cabe a nós, né? Abordar o assunto, comentar, falar, porque acredito que em algum momento essa mulher vá ter a noção da realidade, né, dos seus direitos, dos seus princípios e possa estar mudando a sua história, né? A história de cada mulher que passe por qualquer violência, por qualquer crime contra a sua pessoa, né? Que ela possa ser protegida, né? Ela tem os direitos, só que muitas têm medo, elas não querem, né? Tá ali, mexer com toda a sua estrutura, né? Familiar, mexer com tudo, porque a partir do momento que tu reivindicar, né? O teu direito, reivindicar, claro que vai ter que sair, né, daquela zona, né, neste caso de desconforto, né, em que a vítima se apresenta, ela vai ter que sair daquele desconforto ali e ela vai ter que traçar novos objetivos, traçar novos limites, né, não, peraí, né, isso aqui pode, aquilo ali já está exagerado, né, mas voltando um pouquinho, né, sobre aquela situação que eu, Silvane, né, presenciei durante aí a minha vida, uma mulher muito jovem, uma mulher muito inteligente, uma mulher muito trabalhadeira, mas ela não tinha vida própria, né? Ela vivia na sombra do marido, né? Levaram muitos e muitos anos até ela enxergar, né, com os olhos dela, né, que aquilo não estava certo. Só que claro que isso levou muitos anos, né? E
ela perdeu ali muita coisa da vida dela, ela perdeu, porque não tem como, né, e correr atrás lá do prejuízo, né? E ela conseguiu se libertar, ela se libertou, mas ela pagou o preço, né? Todo aquele sofrimento, todo aquilo que foi tirado dela, né? Lá no final das contas, ela, né, acabou descobrindo que o marido tinha outra família, né? O marido tinha filho grande, enfim, né? Ele já tinha toda uma vida, né? Uma outra vida totalmente diferente do que tinha ali com ela. E mesmo assim, ele se achava no direito de praticar toda essa violência contra ela, né? Emocional, psicológica, né? Ele ainda se achava no direito. E ele, claro que esse cuidado todo em ela não ter tempo para nada, justamente para não descobrir, né, as coisas erradas que ele havia fazendo, né? Hoje em dia tenho muito orgulho dessa pessoa, né? Não tenho tanto contato, mas sigo ela nas redes sociais. E hoje em dia, nossa, ela tem outra vida que eu tenho certeza que ela jamais imaginou que ela ia ter essa vida que ela tem hoje. Era uma pessoa obesa, uma pessoa, né, mais desleixada com a sua aparência, com o seu amor próprio, né, com a sua autoestima. E hoje ela revidou, né? Ela foi buscar tudo que ela queria enquanto estava com ele, mas não era permitido. Ela foi atrás dos seus sonhos, né? Até mesmo de fazer uma dieta, de fazer uma academia, que ela era privada disso, né? Para o bem-estar dela, para a autoestima dela. E hoje em dia, né? Ela vive muito bem, depois de tanto tempo, né? Mas ela teve que reivindicar por isso, né? Talvez ela acordou um pouco tarde, né? Talvez se ela acordasse um pouco antes, né? O prejuízo não ia ser tão grande. Mas claro que agora ela dominou a vida dela, ela dominou, né? A autoestima dela. E hoje eu tenho certeza de que ela vai passar, né? Isso para outras mulheres que talvez estejam na mesma situação, que se encontrem na mesma situação e não tenham coragem, né, de sair da zona de desconforto, né? Então, né, um pedacinho de uma história, né, que eu tenho, né, para contar para vocês, né, que aquele conforto, né, que a pessoa acha que está vivendo, né, de ter uma casa, de ter né, alguém que leva, que busca, que traz, que tal, nem sempre é o que parece, né? Nem sempre é o que a gente enxerga, né? Só um pedacinho da história para vocês daqui a pouco pensarem, refletirem, né? Daqui a pouco tem alguém aí no convívio de vocês que passa por uma situação parecida, né? E que a gente possa estar levando informação, né? É o que a gente pode fazer, levando informação, troca de conhecimento e a pessoa, né, que vai ter que daqui a pouco abrir os olhos, né? Vamos avançando aqui então. Como eu disse para vocês, hoje a gente vai abordar um pouquinho das leis, né, que protegem a mulher contra a violência, né? Vai estar falando um pouquinho assim, né, de cada uma, né, para a gente ficar em sintonia com o assunto, né, que a gente está aqui realizando esse intensivo. Então, assim, ó, gente, o Brasil ele foi um dos últimos países a aprovar uma legislação especial para prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres, né, conhecida como Maria da Penha, desde 2006, né, tendo algumas alterações para melhorar a eficácia, né, da lei, melhorar a eficácia, né, dos serviços oferecidos
a sociedade, né? Então, aqui, né, a gente não vai se ater a números, né? Eu vou apenas ler algumas leis para vocês, para a gente estar vendo se, eu conheço essa, essa eu já sabia, essa aqui também, mas daqui a pouco, uma que seja que alguém não tenha conhecimento, uma que seja, mas daqui a pouco está indo atrás, procurando mais informações, já vai ser muito bom, né? Então, uma das leis aqui, né, que eu venho falar para vocês é número 13984, né, da legislação, e ela estabelece medidas protetivas de urgência, frequência do agressor a centros de educação e de reabilitação, né? Aqueles casos bem graves que ele inclui, né, agressão contra a mulher, agressão contra filhos, né, enfim, que ele ameaça, né, o convívio, né, de todos que moram com ele, né. Então, tem medidas protetivas que dá para ser tomada para que daqui a pouco tentar que esse agressor, né, procure um centro de educação, de reabilitação, né? Claro, se a pessoa, né, porque muitas vezes, talvez não seja, né, a maldade em si falando, né? Daqui a pouco, essa pessoa realmente precisa de ajuda, né? Então, é disponibilizado esse tipo de serviço, né, para a vítima. Outra lei também é a Lei 13.882, que é garantir, né, garantir a matrícula dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica, né, ou seja, né, a matrícula dos seus filhos, né, da mulher que sofre essa agressão, né, doméstica e familiar, em instituições de educação básica mais próxima do seu domicílio, né? Então, essa mulher aí, né, daqui a pouco que, né, tá lá, né, sofre ameaças, sofre agressões, né? A partir do momento que ela estabelecer, né, o limite disso e quiser procurar, né, por ajuda, ela vai ter a garantia, né, as medidas protetivas, né, contra essa pessoa, né, agressor, e vai ter ali o auxílio também a matrícula garantida, né, de seus filhos na escola, né, de educação básica, mais próxima de sua casa. Outra lei também é a Lei 13.880, que para prever a apreensão de arma de fogo sob posse de agressor em casos de violências domésticas, né? Então, daqui a pouco, né, se há uma denúncia, né, de que o agressor possui aí uma arma de fogo, possui aí uma frequência de atos agressivos, né, contra a vítima, dá para estar também estabelecendo uma medida protetiva para a retenção dessa suposta arma de fogo, né? Porque em muitos casos, né, existe um infantil em casa, né, uma criança, né, seja de qual for a idade. Então, tem que estar muito bem instruído, né, para dar essa orientação para a mulher, que normalmente a mulher sabe, né, se o homem tem ou não tem uma arma de fogo, né? Claro, talvez, às vezes ele até vai ter, mas ela não vai saber. Mas mesmo assim, para ela estar tendo essa visão antecipadamente, né? Para que não se torne aí uma violência, né? E daí depois, nossa, mas como é que tinha uma arma dentro de casa, no alcance de uma criança? Mas como é que, né? Então aí, né, tá abordando isso aí como prevenção e a gente saber que, né, que tem arma em casa, tem criança em casa também, né, ter um cuidado maior, né. Outra lei também, né, a 13.871, que é a responsabilidade do agressor,
que pratica a violência contra a vítima, tá? Os custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo Sistema Único de Saúde, né, pelo SUS, às vítimas da agressão, de violência familiar e dispositivos de segurança por elas utilizados, né, que é aquele sistema de medidas protetoras, né, de que o marido ou o companheiro ou o namorado não possa chegar até tantos metros de aproximação da vítima, né, que seja imposto limites para estar perto, né, do agressor, da vítima. Outra lei é a 13.836, né? É uma lei que torna obrigatório a informação sobre a condição de uma pessoa com deficiências da vítima de agressão. Ou seja, né, pode acontecer de ter lá, né, alguma situação em que a vítima, né, vai ser uma pessoa deficiente, que não tem instrução, que não tem escolaridade, que não tem nenhuma medida de se defender, né? Que ela apenas o que oferecem a ela, né? E neste caso, que daí se torna uma agressão, então é obrigatória a informação, né? Passar essa informação, né? Olha, aquela pessoa ali, ela tem deficiência, qualquer deficiência, seja física, seja psicológica, né? Para estar informando as autoridades, né, deste caso, para ter aí, né, o apoio das redes de apoio de violência contra as mulheres. Outra lei é a 13.827, né, que é a garantia da medida protetiva contra o agressor, né? A vítima vai lá, né, faz seu depoimento, né, registra a sua denúncia e se tiver, né, que tomar medidas de proteção, né, contra o agressor, vai ser metido ali, né, uma medida protetiva, que é este caso de o agressor, né, das autoridades já estarem sabendo do caso, do agressor não poder se aproximar de tantos em tantos metros, de não poder permanecer no mesmo ambiente. Tem toda uma precaução, né, por trás dessas leis que amenizam, né, a chance de acontecer crimes maiores, né? Então, há como a gente prevenir, né, para não chegar ao extremo, para não acontecer o pior, né, para não acontecer essa violência, né, de vários crimes daqui a pouco, né, que a gente escuta aí, né, marido matou a mulher a facada, companheiro, né, fez maldade, né, tanta coisa que a gente escuta, né, então, a gente tem as redes de informações, a gente tem as redes de proteção, né, vamos usar, né, pessoal, vamos usar. Outra lei, né, que é a 13.772, ela reconhece a violação da intimidade da mulher e criminaliza o registro não autorizado de conteúdo de ato sexual, de cena de nudez, ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, né? Então, neste caso, o que se refere a essa lei, né? A gente sabe que o homem tem por natureza, né, a exibição, né, da sua figura masculina, né? A gente sabe que eles têm essa necessidade de expor, né, vantagens, de expor esse tipo de coisa, né? Normalmente entre eles, né? Isso é um fato que ele diminui, né, muito as chances da mulher, por exemplo, né, grava um vídeo lá, expõe na internet, uma foto,
umas coisas desse tipo, né? Que eles não têm o direito de estar usando, né, o corpo da mulher, né, como um objeto de poder para estar se auto, né, se auto aumentando, né? Tipo, não, né? Eles, infelizmente, isso acontece muito, né? Principalmente nas redes sociais, né? A gente vê muito disso, né? Eles postarem lá vídeos, sai com uma mulher uma vez, fotografa, faz vídeo. Claro que muitas vezes é sem o consentimento, né? Apenas para o seu ego, né? Então, existe também lei para isso, né? A partir do momento que alguém se identificar com um caso assim, né? Ah, da pessoa daqui a pouco vê ali, né? Porque isso, rede social, um olha, um passa aqui, outro passa ali. E quando vê, quanto menos espera, a pessoa se deparar ali com um vídeo, uma foto sua, sem o consentimento, né? Então isso é crime, né? Não pode. E temos leis para isso. Lei de número 13.718, tá? O aumento da pena de estupro coletivo e o estupro corretivo também, tá? Então, isso também, ao longo dos anos, foi melhor, foi aumentado essa pena, né? Porque foi considerado cada vez mais um crime muito violento, né? Então, também existe a proteção, né? A prevenção, né? Que nem eu digo, para não chegar a esse grau, né? De violência. Lei número 13.642, tá? É a atribuição à Polícia Federal a investigação de crimes praticados por redes mundiais de computadores, de conteúdo de propagação de ódio ou aversão às mulheres, né? Aquele crime que ele é praticado, né, em redes sociais, né? Não só nacionais, mas, né? E ele é de muitas vezes simplesmente por aversão às mulheres, né? Porque existe, né? Tipo, simplesmente não gostam, né? De mulher e eles veem a mulher assim como uma ameaça, né? Então, esses casos não tão isolados, que se a gente for pesquisar, se a gente for entrar mais a fundo nessa lei que a gente está falando aqui, a gente vai achar muito conteúdo, a gente vai achar muita coisa. Eu mesmo, vendo muitos filmes, né, que mostram, né, o grande, a quantidade, né, de tráfico, né, de mulheres, né, parece que aquilo é uma coisa muito, muito, muito lá longe, né, tipo, aquilo lá não acontece aqui, né, isso acontece muito longe de mim, né, que para mim, por muitos anos, ficou somente atrás da tela. Eu não imaginava que pode estar aqui, pertinho, aos arredores. E a gente acha que, né, que teve até um ano ali que eu me lembro que teve muitos, mas muitos casos de crianças que eram sequestradas na rua, meninas, né, meninas moças aí, né, que infelizmente já são submetidas a isso tão cedo, né, que é o sequestro ali na rua, né, tipo, pega, põe dentro do carro, vende lá para não sei aonde, lá para o fim do mundo, a pessoa não tem mais como saber, perde completamente o acesso e se torna muito difícil de resgatar uma vítima desse tipo de crime, né? Então, o que a gente tem que ficar, a gente tem que ter noção que, né, que é atribuído à Polícia Federal, né, a investigação. E claro que também a gente não pode esperar que só eles vão te notificar, vão te, né, sempre tem que ficar indo atrás, né, apertando, né, não é trabalho deles, das informações,
sempre que possível. Agora, até falando nesse assunto aqui, eu também me recordei agora que eu também conheço um caso referente a essa situação, tá? Em que houve o sequestro, né? Levaram a pessoa para trabalhar na noite, né? Aí daqui a pouco essa pessoa já sumiu, essa pessoa já desapareceu e nunca mais encontraram. Também tem anos e nunca mais se teve notícia, né? A polícia investiga, mas é um trabalho muito difícil pela razão de sistema internacional, muitas vezes também, né? De ter esse controle, né? Então, ó, tá vendo? Ó, a gente vai, lembra uma coisa aqui, lembra uma coisa ali, né? Daqui a pouco associa uma coisa a outra, né? Ah, mas né, se tivesse feito antes, quando estava suspeitando, não tinha acontecido. Ah, mas todo mundo sabia que ela era agredida pelo marido, mas ninguém fez nada. Ah, mas aquela lá, né? Então, nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem leis para isso, né? Basta a gente ir atrás, né? E a aversão contra mulheres também, né, é um caso bem sério, né? Ah, só porque é do sexo feminino, né? Talvez a pessoa lá nem, nossa, nem, né, nem imagine que está tendo uma aversão, um ódio contra a figura feminina. Outra lei também é a 13.641, tá? Medidas para o descumprimento de medidas protetivas de urgência, né? A medida que foi imposta, né, para o responsável ali para a rede de apoio, para estar manifestando a medida protetiva contra o agressor, e não acontece, né? O agressor fica ali impune, né? Porque essa medida não vai até ele, porque essa medida não é imposta a ele. Então, temos uma lei que também pune o descumprimento dessa medida contra o agressor, né? O que acontece? Descaso da rede de apoio, às vezes, medo do agressor, às vezes, né? Então, tudo isso é um sistema que gira e que a gente tem que estar sempre acompanhando, né? Ah, foi lá, registrou a queixa, qual foram as medidas, né? Ah, foram essas medidas. Tá, mas essas medidas foram abordadas, elas foram impostas, foram realizadas, né? Quanto tempo, né, para chegar essa medida protetiva até o agressor, né? A partir de que momento que eu vou ter essa proteção, né? Então, são muitas informações que, se for de conhecimento múltiplo, né, a gente pode estar instruindo, né? Não simplesmente prestei a queixa, cruzei os braços, né? Deixar, não, peraí. Quais são as fases? Quais são as ordens que tem que seguir essa denúncia, né? Outra lei aqui também, a Lei 13.505, tá? É o atendimento policial e pericial especializado, preferencialmente do sexo feminino, né? Ou seja, a vítima que vai prestar a sua queixa, né? Ela tem que ter o atendimento, né, especializado ali da pessoa que vai conduzir esta queixa, né, conduzir essa denúncia. Esse policial ou pericial, né, tem que ser especializado no que ele está fazendo para saber as perguntas certas a fazer, para conseguir com essa abordagem obter o máximo de informações a respeito daquele caso ali que está sendo trazido até ele, porque talvez até essa vítima
tenha coragem de fazer a denúncia. Só que a partir do momento que ela fizer a denúncia, talvez ela sinta medo das consequências e não revele tudo o que está acontecendo, tudo que aconteceu. Talvez ela queira omitir com medo, né? Então, um bom perito, um bom policial que seja bem instruído neste assunto, ele vai saber conduzir e obter informações precisas para estar ajudando esta vítima, né? E, preferencialmente, né, as mulheres têm esse direito de exigir que seja essa policial, essa perita do sexo feminino, né? Então também, né, que nem a gente está falando aqui, né? Né, o medo, né, de tu ir lá fazer uma denúncia, bah, mas daí o teu agressor, né, daí tu chega lá, é um homem também, querendo ou não, né, intimida um pouco, né, justamente essas pessoas que já têm, né, já são caladas, né, então isso facilita a vítima a conseguir passar informações, né? Conseguir, eu acho que pelo fato de ser uma policial ou perita do sexo feminino, ela vai se sentir mais à vontade, né? Então é um direito das mulheres, né? Um direito que tem que ser cobrado. Outra coisa, né, sobre a Lei 13.104, a pena para prever o feminicídio, né, que também é algo grave, algo tenebroso, que só aumenta, né? Então, leis, né, protetivas, né, mecanismos para a gente tentar evitar chegar ao extremo, né? Que as não só são vítimas porque são mulheres, mas são vítimas por questões de raça, de gênero, de cor, enfim, né? O preconceito, ele não tem limites, né? O preconceito, né? Ele vai muito além do que a gente acha que é só ali, né? O gênero, o sexo, a etnia, né? Então vai muito, muito, muito além disso. Outra lei, a de 11.340, mecanismos para coibir a violência familiar contra a mulher, né? Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer inibir, né? Inibir. Isso também a gente consegue atacar assim como uma prevenção, né? Que nem eu digo, né? Assuntos. Existe muito assunto sobre isso, existe muitas redes de apoio, apesar de não ser daqui a pouco tão divulgado, né? Mas tá aí, né? É uma coisa, é uma agressão, uma violência em que a gente tem que lidar todos os dias, né? Central de atendimento, né? Aí o 180, né? Que é para qualquer denúncia, né? Punição contra toda e qualquer violência e danos à vítima, né? Então, que nem a gente falou aqui, né? Não é a vítima só a violência física que tem que ser denunciada. É todo tipo de violência e dano causado à vítima, né? Desde comportamento emocional, físico, toda a violência que é atribuída, né, a tirar o direito de ir e vir da mulher, né? Então, existe punição, né? Só às vezes a gente não sabe o caminho. Porque a violência contra as mulheres, ela não respeita classe social, etnia, religião, idade ou grau de escolaridade, né? Essa violência foi sempre
imposta, né, de maneira cruel e desigual, né, pelo gênero, né, e por mais despercebida que aconteça essa violência, e muitas vezes ignorada pelas pessoas que desconfiam ou até mesmo presenciam, né, alguma situação dessa, a gente não vai evoluir como cidadania, né, nos calando a respeito dessas violências. E sim, né, a prática social, a prática cidadã, né, que é dar suporte, né, da informação, passar a informação correta, né, claro que outro ponto que a gente não pode, né, tipo, tá passando a informação que nem se sabe, né, o que tá dizendo, né, daqui a pouco a pessoa não vai estar ciente de uma boa informação, né. Nós temos o dever como cidadãos de mudar esse cenário, né, que, que tira a liberdade, né, da mulher de ir e vir, principalmente a falta de respeito conduzida a elas pelo abuso de poder do sexo masculino, né, diante de uma sociedade desenvolvida do século XXI, né, onde a gente já conquistou tantos direitos, né, principalmente em relação a esse assunto, né. Uma em cada 4 mulheres já foi vítima de algum tipo de violência nessa pandemia que a gente está passando agora, né. Isso pesquisas, né, que abordam esse assunto, sendo este fato menos praticado na rua e mais praticado dentro das casas, sendo normalmente denunciado por vizinhos ou muitas vezes os próprios pais, mães, irmãos e outras pessoas do convívio familiar, né? Pessoas que praticam, né, a cidadania, que se preocupem em estar levando, né, essa pessoa de encontro e acesso às redes sociais, às redes de apoio, né, para essa pessoa ver que não está sozinha, né, que tem rede de apoio para apoiar ela, né, que ela não pode se calar. Vamos falar aqui um pouquinho das características, tá, gente, da violência praticada, né. Então, pesquisas, né, pesquisas que foram feitas agora, né, neste ano, né, que a gente, né, tá passando ainda por essa pandemia, né. Então, né, foi constatado aí, né, um aumento de violência, principalmente domiciliar, né, onde as pessoas tiveram que ficar presas, né, dentro das suas residências, né, sem poder estar saindo aí, né. Então, esse número aumentou um pouco, né. E foi constatado, né, que uma em cada 4 mulheres acima de 16 anos denunciaram algum tipo de agressão ou violência contra elas, né, referente a companheiros, namorados, né, enfim, todo tipo de relacionamento, né. E após pesquisas foram constatado também um aumento, né, de agressões dentro de casa. Imagine que essa porcentagem de que 42%, com a pandemia subiu para 48%, né? Essas agressões. E já as agressões nas ruas diminuíram, né? De 29% para 19%. Essas violências praticadas, né, por companheiros, namorados e ex-parceiros. Outro dado importante que foi analisado é que a violência contra as mulheres acima de 50 anos é praticado por filhos e enteados, né? Que entra também aquela questão, né, de, o marido separa, né? Tem filhos, vai lá, arruma outra companheira, né? Aí a vivência dessa companheira, essa nova companheira com os filhos, né,
que já tem um atrito ali, já é um empecilho, né, para uma vida saudável, para uma vida longe de brigas, de violências, enfim, né? Então tem mais esse assunto, né, que também é um assunto delicado, que também hoje em dia, né, o aumento de separações, divórcios, ele se tornou muito grande, né? Então as pessoas formam ali suas famílias, aí separam, né? Aí vão lá, formam outras famílias, mas daí tem a questão, né, principalmente, né, que a gente vamos abordar aqui, ciúmes, né? Os ciúmes de uma família para outra família, os ciúmes, né, de um filho, né, de um pai, de uma mãe, né? Então acho que o principal motivo, né, dessas agressões aí se manifesta através dos ciúmes, né? Também é outro assunto pertinente, né, que a gente também tem muita coisa para falar. Quem não, né, tipo, não, que nem hoje em dia as pessoas dificilmente casam, né, e dificilmente quem casa é para a vida toda, né? Isso envolve rotina, isso envolve respeito, isso envolve amor, isso envolve compaixão, isso envolve tanta coisa. E como é que as pessoas vão conseguir manter isso, né, durante a vida toda, né? Aí chega lá muitas, né, acontece muito separação. Aí tem crianças muitas vezes pequenas, né? Como é que a criança vai processar isso, né? A criança vai ver, né? Né? Meu pai tem outra família, minha mãe tem outra família. Imagina como que não vai ficar, né? O emocional e psicológico, né? De todos os envolvidos numa situação como essa, né? Que daqui a pouco, se não for bem administrado, se não for bem trabalhado, né? O psicológico, um bom entendimento das coisas, chega a um ponto que os envolvidos não vão saber lidar, né, com as emoções e daqui a pouco isso passa para violência, né, que uma coisa fica tão pertinho da outra, né. Então, tudo isso pesquisando, né, a violência praticada contra as mulheres, vão aparecendo esses sintomas, né, esses sintomas colaterais, né, digamos assim, que uma coisa envolve a outra, né? E realmente, né, as pessoas ali com duas famílias, né, fica bem difícil, né? Daqui a pouco a gente pode abordar também esse assunto mais para frente, né? E no Rio Grande do Sul, o feminicídio teve um aumento de 55% em abril de 2021, né? Ou seja, esse ano, né? O enfrentamento da violência doméstica não é apenas uma questão de segurança pública, né? É necessário o engajamento de toda a sociedade, de entender e perceber que este tema tem raízes culturais, né? Históricas, muito complexas, necessitando de uma conscientização para reduzirmos estes casos, né? Aqui uma brechinha também que envolve este mesmo, né? Que a gente estava falando, né? Então, isso é uma coisa que vem lá das raízes, né? Ai, como um foi criado, como outro foi criado, quais eram as práticas, né, sociais, quais eram as práticas culturais que foram impostas a esses adultos que lá na sua infância, né, tiveram um tipo de educação, né? Ou muitas vezes não, né? Acredito eu que com menos educação, mais violência, né? Isso é indiscutível, né? Porque a pessoa que não tem nenhuma instrução, essa pessoa também não vai ter como ferramentas para lidar, né?
com o seu psicológico, com o seu emocional, essa pessoa vai achar mais fácil partir para a violência, né? Porque ela desconhece outros métodos, ela desconhece outros gatilhos para estar enfrentando, né? Sem o conhecimento, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar também, né? Que cada caso é um caso, né? Não, nossa, não tem como a gente medir, né? Um caso pior que o outro, um caso menos que o outro, né? Não dá para fazer isso, porque aborda muita coisa, né? Raízes culturais, históricas, enfim, né? É uma longa disciplina ao longo da vida para que a gente não precise estar passando por esses fatos, né? Mas, claro, isso não quer dizer, né, que lá uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com estudo, uma pessoa com, né, não possa cometer esses atos criminosos contra outra pessoa, né? E daqui a pouco achar que só aquele lá que não teve instrução, né, que não teve oportunidades, que vai cometer esse tipo de crime, né? Muito pelo contrário, né? Todo mundo já presenciou notícias, muitas notícias agregadas a este assunto sobre pessoas de posses, pessoas bem-sucedidas nas suas vidas, com estudo, né, com educação, a estarem praticando atos violentos contra mulheres, crianças, enfim, né? Não se tendo só também a prática de violência contra a mulher, né? Mas criança também, né? Nossa. Então, classe social não quer dizer nada, né? Instrução ajuda, mas também não é, classe social, né, e tal, tem instrução e quando vê tá lá, né? Fazendo umas barbaridades, né? Prosseguindo então, né? Características. O que é, né, a principal motivação, né? É o gênero, né? Do gênero masculino contra o gênero feminino. É praticado simplesmente contra as mulheres por elas serem mulheres, por serem vistas como sexo frágil, que de frágil não temos nada, né? Vistas como incapacitadas de fazer coisas que o homem faz, que também não é uma realidade nos dias de hoje, né? Até porque hoje em dia tudo, tudo, todas as profissões que um homem exerce, a mulher consegue exercer também, né? Eu ainda não sei, agora pensando assim, não sei uma profissão que não tenha mulher, porque tem, né? Então a mulher foi tomando espaço, 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 né? Talvez, né, que nem a gente fala, né, existe o preconceito, né, porque é uma mulher, né, sempre foi considerado um sexo frágil. Então, essa motivação leva, né, o gênero a ter esse preconceito, né, com as mulheres. As causas são estruturais, né, históricas, político-institucionais e culturais, que nem a gente falou, né. Não dá para ninguém é o dono da verdade, né, o dono do saber. Então, as razões são muitas, né, as consequências são muitas, né? Então, não tem como dizer que, mas fulano praticou tal ato porque tal coisa, né? Não existe desculpa, né? Existe lei, né? Mas o fulano fez tal coisa porque isso. Não, peraí. Todo ser humano tem direitos, né? Qual que é o direito, né? Todos temos o direito de ir e vir, né? Todos, né? Independente de sexo, religião, gênero, né? Enfim, né? Então, que fique bem claro. E por muito tempo, o papel da mulher ele foi limitado somente ao ambiente doméstico e que não estava sujeito à mesma
legislação dos ambientes públicos, sendo considerada como propriedade particular, né? É minha, cuida da casa, dos filhos, né? E é isso, né? Eu mando, eu tenho posse, eu domino, né? Vai fazer só o que eu quiser, né? Então, por muito tempo foi assim, muito tempo, né? Então, vamos pensar assim, ó, que as mulheres batalharam, né, para chegar onde chegaram, né? Mas não foi fácil. E até hoje elas pagam um preço muito alto, né, por essas conquistas. Até hoje elas pagam um preço altíssimo, né, com a violência praticada contra elas, né. Mais recente caso, né, nos últimos dias, agora ontem até eu vi a notícia na televisão, né, aquele lá no Afeganistão, onde o poder foi dominado pelos rebeldes, né. Então, o direito da mulher de estudar, de trabalhar, de se vestir, de ir e vir, ele ficou todo comprometido, né? Ameaçado, porque se os rebeldes, os rebeldes assumiram o poder, né, lá no Afeganistão, as mulheres não podem mais andar nas ruas, não podem mais estudar, não podem mais trabalhar. Tanto é que na universidade lá, eles já deram tchau, né, para as mulheres, porque com esses rebeldes no poder, as mulheres não têm o direito de fazer nada. Elas têm que ser trancadas dentro de casa, com, não lembro o nome agora, né, tipo, só aparece os olhos, né, toda uma, todo o corpo coberto, todo o rosto, só fica os olhos de fora, né. Então, imagina, né? Não dá para acreditar que a gente tem isso, né? Que, né, longe daqui, mas assim, ó, imagina nós mulheres que estamos acostumadas a trabalhar, a, a sair de casa, a exercer todas as nossas habilidades. Imagina nós com as nossas vidinhas, né? Cada uma com as suas vidinhas, daqui a pouco, não, agora a mulher não vai poder fazer mais nada. A mulher vai ter que ficar lá no lar, assim, assim, assim. Uma prisão, uma prisão. E graças a Deus nós não passamos por isso, mas que neste momento que a gente está aqui debatendo todos os nossos direitos, tá? Tem mulheres lá do outro lado, né? No Afeganistão, né? Que eu tô me referindo, mas não só lá, né? Que estão passando por todas essas ameaças e violências que a gente está falando aqui. Isso que a gente está falando aqui está acontecendo lá, né? Então, que isso sirva de conscientização para todas nós, né? Da nossa liberdade, né? Da justiça, e que a gente possa, sim, estar passando instrução, né? Principalmente para as pessoas mais novas, né? Que não sabem dos seus direitos. Então, nossa, isso me impressiona muito, né? Porque o atrás das telas são mulheres, assim que nem nós. São mulheres. Tem família, tem seus filhos, tem suas famílias, seus pais, suas mães, seus irmãos, e todas elas são banidas das escolas, das faculdades, dos trabalhos, são banidas de usarem roupas, né? São banidas de fazer um cabelo, são banidas. Isso não existe, essa liberdade que a gente tem aqui para elas. Então vamos daqui a pouco dar uma pensada assim, bah, olha a realidade delas, olha a nossa realidade, né? Tá, gente? Então, né, hoje o vídeo foi comprido, né? Foi bem extenso, né? Muita coisa bacana para falar, assim, sabe? Que nem eu digo, a gente começa ali a estudar sobre o assunto e vai se enraizando, buscando uma coisa, buscando outra. E quando vê, tem muita coisa para a gente falar
respectivo àquele mesmo assunto. Então, espero que vocês tenham tirado proveito alguma coisa, tá? Espero ver o joinha de vocês lá, tá? Curte lá, né, no canal. Dúvidas, vamos atrás, vamos pesquisar, vamos contribuir para o desenvolvimento da nossa classe, para o desenvolvimento da comunidade, da sociedade em geral, né? Somos fortes, né? E vamos lutar pelo que é nosso, tá? Um grande beijo, fiquem com Deus, tá? E até o próximo vídeo, ok? Boa noite para vocês.